Beleza, galera, agora entramos em instalações hidráulicas. Instalações hidráulicas, aquela que você vê de água fria, instalações lá aquela água que tu precisa levar para o teu ponto de pia, para o teu ponto da pia da tua cozinha, da pia do teu banheiro, do lavatório do teu banheiro, do teu chuveiro, enfim, tá? Então vamos orçar, vamos estar vendo a estrutura de como funciona tudo isso, de como é necessário, do que é necessário na hora de orçar essa parte da instalação hidráulica. E como sempre, eu volto a repetir e volto a detalhar essas etapas. Porque quando tu não detalha, provavelmente você não tem um controle. Certo? E vamos lá. As instalações hidráulicas eu dividi em 3 subetapas. Tá? E vamos vê-las agora aqui abaixo. Como é que funciona? Primeiramente, eu vou fazer a parte de tubulação e conexões. Tá? Lá no Sinap você vai ter já essa composição de acordo com o diâmetro desse teu tubo. Você vai ter, inclusive, conexão, você vai ter o tubo, o assentamento daquele tubo naquela alvenaria, ou no rasgo, onde você estiver colocando, os cortes que o teu servente, ou o teu encanador vai ter que estar fazendo, para prédios. Tá? Isso não se atentem muito, essa questão prédios ou casa. Tá? É importante, lá no Sinap a gente vai ter só essas composições para prédios. Mas não tem problema, tá? Isso não altera tanto o valor do teu orçamento. Beleza? Agora vamos ver, eu utilizei para essa casa, eu utilizei pontos de água fria com diâmetros de 20 milímetros, que é aquele cano mais pequenininho assim. O de 25, que é o que vocês conhecem como 3/4. E o de 32, que vocês conhecem de 1 polegada. Tá? Então, 32 milímetros. Tá? Observe que é tanto para instalação de ramal, subramal, ramal de distribuição de prumadas. Enfim, serve para tudo. Instalações do serviço de instalação de tubo de PVC soldável água fria, 40 diâmetros de 40 milímetros. Tá? Isso aqui certamente é para minha caixa d'água, que é onde eu faço toda a minha distribuição lá do meu barrilete, para estar instalando essa... que eu saio lá no meu barrilete, lá do fundo da minha caixa d'água, até a distribuição maior, para eu ter uma pressão de água para eu levar para o meu circuito já, para os meus pontos de distribuição de água fria. Beleza? Depois eu vou começar a instalar os meus registros, certo? Existem registros para medição de água fria, entrada individual, aquele que fica lá na entrada, tá, com medidor, que a gente chama de hidrômetro, que fica lá dentro do hidrômetro. Tá? Que mais? Kit de registro de gaveta bruto latão, de 0,5 polegada. Inclusive conexões roscáveis, instalações de ramal de água fria, fornecimento e instalação. Tá? Esse kit bruto latão é aquele que a gente controla o ponto geral daquele meu ramal de distribuição de água. Tá? Para quem não sabe, tem uma diferença entre registro de gaveta e registro de pressão. Tá? Aqui embaixo a gente vai ter registro de esfera também de 40 milímetros, que é para eu estar controlando aquela minha água que está saindo lá da minha caixa d'água. Às vezes eu quero fazer aconteceu alguma coisa, minha caixa d'água vazou, tá transbordando e isso está enchendo, tá vazando, tá acontecendo algum vazamento. Eu preciso de um kit desse para estar fechando de uma forma emergencial, para uma manutenção, enfim. Tá? E aqui entramos nos registros de pressão, bruto latão. Temos tanto de 3/4, de 3/4 para acabamento, com manopla, que é lá dos meus... Eu vou ter 2 chuveiros. Vou ter 2 banheiros nessa casa, logo eu tenho 2 chuveiros. Que esse de pressão é para o meu chuveiro. Kit de registro de gaveta, latão, 2 conexões roscáveis, instalado em ramal de água fria, fornecimento e instalação. Eu vou ter 7, que é para eu estar controlando a minha água fria dos meus pontos de prumadas. Onde desce, considere prumada, toda descida vertical, que onde vai ter... vou ter um vaso sanitário. Lá eu vou ter um ponto, um vaso sanitário com banheiro, um lavatório. Eu vou ter que ter um ponto para estar controlando
aquela água. Por uma questão de manutenção, às vezes eu só quero tocar uma torneira, não precisa tu ficar... tá vazando água e tudo, enfim. Ou às vezes tu quer fazer uma simples manutenção e não tem como controlar, desligar a água. Tu vai precisar desligar a água de toda a tua casa. Então fica atento nessas questões na hora de orçar essa tua parte hidráulica para registro. Beleza? Aí, lá no início do vídeo, eu falei sobre caixa d'água, lembra? Eu falei que o cliente queria 2 caixas d'água para ele não ter problema com água. E eu vou até alterar aqui, tá? Essas coisas acontecem aqui no errinho básico. Tá? Eu acho que eu devo ter esquecido. Tá? Lá eu vou utilizar aquela minha caixa d'água, aquela primeira caixa d'água lá no início, que eu peguei para estar fazendo a minha instalação de canteiro e tudo mais. Aí eu vou aproveitar aquela mesma caixa d'água para eu fazer as instalações hidráulicas. Para quando eu colocar a caixa definitiva lá no local dela mesmo, eu não precisar estar orçando 2 vezes, como estava aqui. Beleza? E lá dentro da caixa d'água vai ter 2 boias. Boias automáticas. Aquelas boias que vai estar ligando e desligando quando secar. Quando chegar naquele limite, a boia automática vai estar desligando e vai estar ligando e desligando a tua água para estar abastecendo a tua caixa d'água. Beleza? Vamos entrar agora nas instalações de esgoto, águas pluviais e drenagem de central de ar. Tá? Esse ponto aqui é um ponto chave porque muita gente não dá uma mínima para isso e às vezes acaba passando muito batido. E agora, galera, a gente entra nas instalações de esgoto, águas pluviais e drenagem central de ar. Muitas vezes as pessoas não dão muito a mínima para essas questões de instalações, mas isso acaba sendo um grande entrave na hora da obra, que a gente está fazendo a nossa execução. E às vezes uma coisinha que a gente acaba esquecendo, isso te dá um problema gigante na hora da tua obra. Ah, como assim? Às vezes tu esquece de que tu vai colocar nessa tua obra que essa casa vai ter ar-condicionado. E tu acaba esquecendo. Às vezes o arquiteto até faz uma casa bacana e tal. E às vezes acaba esquecendo de fazer os pontos de drenagem da água. Aquela água vai ficar pingando ali na tua parede. E isso é um problema muito grande com questões de infiltração na tua parede. Beleza? Mesmo que a tua pintura seja uma pintura de qualidade, com o tempo a pintura tende a ter uma vida útil bem menor do que o esperado, quando você deixa aquela água pingando ali na lateral da tua parede. Beleza? Então é muito importante tu estar fazendo a instalação da drenagem dessa água, tá? Sem falar na questão estética também. Vamos lá, na parte de esgoto. Na parte de esgoto, eu vou estar utilizando os tubos de 40 milímetros. Geralmente, essa tubulação de 40 milímetros, ela está incluso naquele processo de conduzir a água até o ralo, até a caixa sinfonada, como que fica embaixo da tua pia, onde a gente usa mais tubo de 40 milímetros. No ralo do chuveiro, levando até a caixa sinfonada. Eu acho que é só. Lá no teu tanque também a gente utiliza aquele que vai colocar o sifãozinho até o tanque. Beleza? Então acho que você consegue raciocinar um pouco dessa estrutura onde utilizar esse tubo de 40 milímetros. O que vai definir isso aí? O tipo de tubo? O teu projeto, certo? O teu projeto definiu, você vai ter que orçar. E isso você tem tudo no Sinap, galera. É bem tranquilo de orçar essa parte, porque você tem ela bem explicadinho e não tem mistério. Tá? Aqui você vai utilizar também tubo de 50 milímetros. No meu projeto definiu que na saída da minha caixa, toda a saída das minhas caixas sinfonadas, eu vou ter uma saída de um tubo de 50. Eu vou entrar com 40 nas minhas caixas sinfonadas e vou sair com 50 até a minha caixa de inspeção, de esgoto. Beleza? Tanto de esgoto quanto de águas quanto de caixa de gordura, quanto da caixa de gordura. Vamos lá. Agora eu vou estar utilizando o tubo de 100, que é aquele tubo onde eu vou estar interligando todas as caixas de esgoto, levando até a minha fossa e sumidouro. Beleza? O que mais? Tubo PVC série esgoto de 75 mm, fornecimento, instalação, descarga. Em alguns casos, nessa casa, é um caso específico, eu vou ter um certo trecho desse meu projeto de esgoto onde eu vou precisar utilizar uma tubulação maior, uma tubulação não mais de 50, mas uma tubulação de 75, para eu estar direcionando uma caixa de passagem.
porque tem várias entradas em uma mesma caixa e o volume de água, se fosse de 50, poderia causar entupimento e tudo mais, e foi necessário utilizar um trecho lá com um tubo de 75, uma tubulação mais robusta, beleza? E aí agora eu passo na parte de caixa de expansão e gordura. A caixa de expansão de alvenaria, eu estou colocando ela de alvenaria. Eu vou ter... Em alvenaria eu vou ter só algumas, eu vou ter as caixas de expansão de forma mista. Em algumas situações no projeto eu vou ter ela de alvenaria e em outras situações eu vou ter aquela de PVCzinha bonitinha, que é bem fácil de instalar, que é só cavar o buraco, fazer as ligações bonitinhas e foi. Tá? O que mais? Eu vou ter a minha caixa de gordura, pequena, capacidade circular, em PVC, tá? Mas eu vou ter as minhas caixas de expansão de PVC de 30 mm de esgoto também, aqui é de PVC já, tá? Eu vou ter caixa sifonada quadrada com entrada e saída de 100 por 100 por 50, tá? Isso que eu tinha falado lá atrás. Ralo sinfonado em PVC de diâmetro de 100. Caixa sinfonada quadrada de 7 entradas e saídas de 150 para 185 por 75, que é aquela situação que vai estar saindo 75 centímetros, onde entrou várias tubulações de 40 e depois eu vou precisar sair com uma tubulação de 50 dessa minha caixa sinfonada, tá? Porque o volume de água nessa caixa sinfonada era muito grande e corre um certo risco de quando coloca uma tubulação menor, por exemplo, se fosse uma tubulação de 50, talvez não iria aguentar o volume de água. Tá? Isso aconteceu lá acredito que foi no ralo, foi na minha área de serviço, acho que foi lá. Foi na área de serviço que aconteceu. Onde entra tanto a água dos dois tanques, quanto a água das duas máquinas que tem. Enfim, então iria dar um volume de água muito grande. Agora entramos em águas pluviais. Águas pluviais a gente vai utilizar o mesmo processo. Vamos estar utilizando a tubulação, tá, de 100 milímetros. O que mais? Aquisição, em alguns pontos eu vou estar utilizando lá em cima, nas lajes. Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês. Bem aqui vai ter uma laje, aqui em cima eu vou estar utilizando umas tubulações de 50 milímetros, uns ralos de 50 milímetros, para estar captando essa água da minha laje, beleza? E aqui eu vou ter o assentamento de tubo em concreto para a rede de drenagem coletora para águas pluviais, diâmetros de 50 milímetros. Junta, rígida, instalada em um local de alto nível de interferência, não inclui fornecimento. Beleza? Aqui eu tenho, para eu estar solucionando aquele problema lá no início que eu mostrei para vocês, deixa eu ver. Aqui eu consigo ver, vocês conseguem ver uma água aqui a céu aberto. Isso aqui é uma água de drenagem desse terreno, né? Mas vem até aqui, a manilha vem até aqui e termina até aqui. Aqui nesse espaço aqui fica um esgoto a céu aberto. Uma drenagem de águas pluviais a céu aberto. E eu precisei solucionar isso, orçando essa etapa. Beleza? Entramos agora em algumas particularidades do projeto, tá? Eu vou passar de forma bem rápida, porque não cabe aqui a gente nem todo projeto vai ter essas situações. Águas pluviais, caixa de areia e ralos e vala de infiltração. Aqui eu vou ter minha caixa de areia 60 por 60, fundo brita com grelha metálica e ferro chato, padrão Goifra. Enfim, eu vou ter aqui areia. Cadê? Caixa de areia. Eu vou ter areia, brita, transporte de areia, frete. Depois eu vou ter transporte de areia ou brita. Depois eu vou ter o seixo, depois eu vou ter o transporte e o frete para areia ou brita. O que mais? E a instalação do ralo tipo grelha em laje impermeabilizada. Aqui eu vou ter a particularidade, que eu não vou estar descrevendo aqui, mas boa parte dessa areia, da terra preta, areia preta para embolso, posto de jazida, isso aqui é para a vala de infiltração, tá? Todo esse processo aqui é para a minha vala de infiltração. E eu não vou estar detalhando aqui
essa minha vala de infiltração. Tá. Mas enfim, no fundo da casa eu vou ter uma vala de infiltração, que vai atuar como um mini sumidouro para eu drenar a água da chuva, tá? E a água do terreno que vai ficar lá no fundo do terreno acumulada. Então eu vou fazer uma vala de filtração e vou direcionar essa água para ela atuar como um mini sumidouro, beleza? E agora eu vou fazer a drenagem dos meus ar-condicionados. É muito simples fazer essa parte, e às vezes é tão simples que eu acho incrível como as pessoas esquecem, e isso dá um problema enorme na tua obra, no pós-obra do teu cliente. Às vezes fica aquelas instalações toda feia na tua fachada, aquela monte de condensador de ar-condicionado, você não realoca aquilo. E quando chega nessa parte do serviço, com o teu cliente contrata isso, é muito importante que tu já feche um projeto só, porque senão isso acaba com o teu projeto, acaba com a tua fachada. E às vezes tu é bem criticado por não aconselhar o teu cliente na hora dessas escolhas e na hora desse projeto, tá? Em aderir a esse projeto. Tá? E aí eu vou utilizar joelho de 90, aquisição de tubo de 40 e que mais? E um T de PVC rígido para esgoto diâmetro 40 por 40. Tá? É muito simples essa instalação, não tem mistério. Tá? É só curva, joelho e jogar para a caixa de areia. Tá? Como eu já vou ter caixas de areia, eu não preciso orçar aqui outras caixas de areia. Já vou utilizar essa minha caixa de areia de água pluvial, já vou colocar essa tubulação direcionada lá para essas caixas de areia. Beleza? Vamos agora para louças e metais. Louças e metais e acessórios. E agora, estando em louças e metais, tá? Louças e metais é um item bem específico, é um item bem particular de vários clientes. Dependendo da situação, você vai ter objetos, vai ter louças de alto padrão, vai ter louças de médio padrão e de baixo padrão, tá? Nesse caso, são louças aqui para essa casa, são louças de padrão médio, tá? Não é um padrão alto, nem um padrão baixo, é um padrão médio, beleza? Então vamos lá. O que a gente coloca em louças e metais? Eu gosto de separar também pelos ambientes onde vai ter louças e metais. Onde é que vamos ter louças e metais? Em banheiros, tá? No caso aqui, a casa tem 2 banheiros, então vai ter um banheiro social e um banheiro da suíte. Nas cozinhas, em pias da cozinha e área gourmet. Essa casa tem esses 2 itens, certo? Então eu separei nessas 2 subetapas o item louças e metais. Então vamos ver qual a estrutura, que geralmente é obrigatório ter. Não necessariamente você precisa focar na especificação do que eu estou colocando aqui, mas sim no que a gente coloca nessa etapa da obra, beleza? E algumas sacadas que eu vou te dar também nessa fase que não são geralmente calculadas, não são geralmente orçadas. Quando chega na obra a gente tem grandes surpresas. Vamos lá. Então, primeiramente, em banheiro social e da suíte, que são 2 banheiros que temos. A gente vai ter um vaso sanitário, esse vaso sanitário aqui mais baratinho, que vocês veem aqui, de 351, ele vai ser para o banheiro social, um banheiro onde muitas pessoas vão usar e tal, e o cliente não queria colocar um banheiro caro, um vaso sanitário caro. Agora, para ele, do vaso sanitário da suíte, eles puseram um vaso sanitário mais moderno, mais caro e tal, lá da marca Deca. Tá, e aí, cuba de sobrepor, tá? A cuba, isso aqui já é para a parte mais do projeto em si, eu vou estar falando um pouquinho para vocês tentarem raciocinar. Essa cuba de sobrepor é aquelas cubas brancas de sobrepor que fica em cima da bancada dos lavatórios dos banheiros, beleza? Então vamos ter 2 banheiros, um banheiro o da suíte tem 2 cubas, no caso é cuba dupla, e o banheiro social tem 1 cuba, beleza? Aí por que você tem que vir individualizando as coisas? Porque no mercado não existe esse negócio, vou comprar um kit completo. Não, é tudo vendido separado, entendeu? Então você precisa estar usando item por item. Torneira, depois. Vamos torneira para lavatório, cromada, bica, alta. É aquelas que fica assim, altinha. Aí vai ter 2, o que mais?
Varal toalheiro, WC social e WC suíte. A gente vai ter 3, tá? Que são aqueles varalzinhos para a gente colocar a toalha, beleza? Que é aquela barra metálica que a gente coloca para estar colocando a toalha no banheiro. Sifão tipo garrafa em metal cromado, aquilo que vem embaixo do lavatório para a gente estar fazendo o acoplamento junto à cuba de sobrepor até a instalação do esgoto. Ducha higiênica. Tá? A gente vai ter 2 banheiros, 2 duchas. Papeleira cromada, inclusive fixação. Tanto para o banheiro social quanto para o banheiro da suíte. Vamos ter uma papeleira para papel higiênico. Continuando, passamos para instalações de louças e metais de pia de cozinha e área gourmet. Vamos lá. Na pia da cozinha, a gente tem a cuba de aço inox. O que mais? A gente vai ter o sifão garrafa, vai ter as torneiras dessas pias, tá? Vai ter a válvula em metal cromado, tipo americana. Essa válvula, ela vai ficar... A válvula é aquela canopla que fica, que fica dentro da cuba, tá? E ela é vendida individualmente, tá? Tem as válvulas de plástico e tem as válvulas cromadas e tem as válvulas de metálica. Aí você decide qual você compra, tá? E ela é vendida separada. Para cada pia você tem uma válvulazinha, aquele que tem tipo no meio onde a água cai, você tem tipo um drenozinho, não sei se você está se lembrando aí. Toda pia tem, tá? Torneira cromada, tubo móvel, tá? A gente vai ter uma lá para a área gourmet. E aqui a gente vai ter 2 dessas torneiras de cozinha monocromada, Tubrax, gourmet, Culina, cromo, pias cozinha. Essa torneira eu tive que fazer uma composição própria, porque o cliente queria uma torneira boladona, muito chique e tal. E aí eu tive que fazer uma pesquisa de mercado, trazer uma torneira de fora, via internet, fiz uma composição, vi o preço dela, calculei o frete para chegar até o local da minha obra e coloquei ela aqui no meu orçamento. Beleza? O que mais? A gente vai ter a terceira etapa, subetapa dessas de louças e metais. Eu coloco aqui também bancadas, tá? Subetapas, no caso. As bancadas. A bancada de granito com boleamento duplo colocado, tá? O WC social, tá? Aqui ele vai ter um preçozinho, é um granito preto simples. E aqui, bancada para lavatório em mármore Carrara, importado. Olha só, importado. E aí, eu vou ter... Isso aqui é para a bancada da suíte, tá? Para a bancada do banheiro da suíte, que ela vai ser dupla e vai ser um mármore mais sofisticado, mais caro e mais bonito também. O que mais? Bancada granito preto com boleado duplo colocado no balcão americano, tá? Aqui eu acredito que eu consiga mostrar um pouco dessas bancadas. Tá aqui, ó, granito preto, tá? Aqui a bancada em L também das pias da cozinha, tá? O que mais? Essa bancada aqui do balcão americano, eu não sei se eu vou ter aqui na cozinha. Aqui a área gourmet para cá. Bem aqui assim, atrás desse mobiliário tem uma pia. E eu não vou conseguir mostrar aqui para vocês, acho que eu não tenho uma imagem de fundo. Tá? Então, voltando lá. O que mais? Bancada em granito preto colocado duplo. Bancada pia em L, que foi aquilo que eu mostrei lá para vocês. Bancada em granito preto boleado duplo. Para a área gourmet, foi aquilo que eu também tentei mostrar para vocês, mas não se encaixou lá. Não dava para aparecer.